que suficiente para te libertar de qualquer coisa. Queria te dar boa noite. Boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo. Gostaria de dizer à casa de Deus. Você está na casa do Pai. Esse lugar te pertence. Esse lugar te pertence porque Jesus conquistou um lugar para ti entre os seus santos na cruz do Calvário. Hoje nós vamos falar sobre ser discípulo de Jesus. O que significa ser um discípulo de Cristo? Essa palavra discípulo, muitas vezes ela é dita por nós, mas talvez não compreendida com profundidade. E eu gostaria de refletir nesta palavra hoje com você, com profundidade. Mergulhar nesse conceito, para que você saia daqui tendo por certo de que Deus te chamou, e de que o mesmo Deus que te chama, Ele te vocaciona para algo. Deus te chamou, e o mesmo Deus que te chama, te vocaciona para algo. Mas, antes de irmos para a palavra de Deus, antes de eu pedir para você abrir no texto, eu gostaria de pedir para se colocar de pé todos aqueles que nesse momento precisam de oração, todos aqueles que nesse momento talvez tenham algum ente querido. Eu sei que o pai do Luiz, nosso irmão, está hospitalizado nesse momento, carece das nossas intercessões. Louva a Deus porque o pai da Lê está melhor, graças a Deus. Mas se existe no teu coração, ou por você mesmo, alguém que você gostaria de, nesse momento, colocar diante do trono de graça de Deus, se coloque de pé, para que, como igreja, a gente possa orar por você, e orar por aqueles que você, nesse momento, intercede. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento, nós intercedemos, Deus. Intercedemos, Senhor, por aqueles que necessitam, por aqueles que precisam. Deus, eu oro em específico agora pelo Pai, Deus, do Luiz. Tira ele, Deus, daquele leito, tira ele, Deus, daquele lugar, com o poder, Deus, do Senhor, para que ele saindo de lá, Deus, te glorifique, para que ele saindo de lá, creia, Deus, que o Senhor é um Deus que sara, é um Deus que cura. Nós intercedemos a Ti, na autoridade, Pai, do nome de Jesus, Teu Filho. Também, Deus, eu oro pelos meus demais irmãos que nesse momento estão aqui de pé. O Senhor sabe, Deus, o que está no coração de cada um, o Senhor sabe o que aflige cada um. Melhor do que ninguém, o Senhor sonda e conhece os corações e mentes. Deus, vai na linha de frente, Senhor, vai à frente até mesmo dos médicos, cura aqueles que estão enfermos, levanta, Deus, aqueles que estão caídos, fortalece os que estão cansados, no nome de Jesus. Oramos, Deus, também por aqueles que espiritualmente, Deus, necessitam de vida, de cura do Senhor, que hoje também, Deus, seja um dia de vida nesse lugar, que hoje seja um dia, Deus, de cura espiritual nesse lugar. Nós oramos, Deus, e descansamos o nosso coração no Senhor. Aqueles, Deus, que estão em casa assistindo, Deus, o culto online, o Senhor conhece também o coração dessas pessoas. Leva paz, leva cura aos lares, às famílias, aos casamentos. Assim, Deus, nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Amém, podem se assentar. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Abra sua Bíblia.
Eu vou ler 2 versículos, mas nós vamos, nessa noite, meditar do versículo 1 até o verso de número 15. Diz assim o versículo 1: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 5. A estes 12 enviou Jesus. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Até aqui, eu li na versão Revista Atualizada, mas também vamos meditar na versão NVI. Quando nós pensamos em discípulo, o que é ser um discípulo de Jesus, nós devemos primeiro, irmãos, nos lembrar que o conceito de discípulo, esse conceito, ele é um conceito que não foi Jesus que criou, não é algo que Jesus inventa. Nós devemos até mesmo nos lembrar que já no Antigo Testamento, essa metodologia que nós chamamos de discipulado, ela está contida, ela está presente. Quando, por exemplo, você lê Deuteronômio, capítulo 6, e você vê a maneira que Deus pede para que os pais eduquem seus filhos, nós vemos ali um conceito que reflete aquilo que nós entendemos por ser discipulado, aquilo que é vivido por um discípulo. Em Deuteronômio, nós sabemos que Deus pede para que os pais ensinem, inculquem na cabeça dos seus filhos a lei. Mas Deus sabia que essa lei, para ser incutida, ela necessita de uma metodologia. E ninguém melhor do que Deus para nos ensinar a metodologia correta, porque Ele é o nosso Criador. Ele nos criou. E aquele que nos criou, Ele enviou junto conosco um manual de instruções. Então você, papai, você, mamãe, que quer incutir o evangelho na mente do seu filho, que deseja criar um militante de Jesus para a glória de Deus, existe uma maneira correta de fazer isso, e ela está escrita na Bíblia. Existe um manual de instruções, existe um manual do fabricante. E se você quer operar a máquina, ou se você deseja ter um resultado, você precisa seguir o manual de instruções, senão certamente o resultado será diferente do esperado. Eu brinquei hoje de manhã, se tem um bolo, irmãos, que mesmo sendo de pacote, ele parece que às vezes gosta de pregar uma peça em nós e de provar nossa fé, é o tal do petit gâteau. Eu não sei se você já comprou um petit gâteau de pacote, ou se talvez você se aventurou a fazer um petit gâteau que não é de pacote, o que é mais ousado ainda. Mas o petit gâteau, ele é top, porque ele, quando der errado, vira brownie. E aí você fala para as visitas: aqui, queridos, eu fiz um brownie para vocês. Mas, na verdade, era um petit gâteau. Se você não segue à risca o que está ali atrás do pacotinho, ele vai virar brownie, ainda que tenha nascido para ser um petit gâteau. Meus irmãos, existe a temperatura certa para as coisas funcionar, existe a sequência certa para as coisas darem certo. Jesus, ele pratica aquilo que o Pai já escreve lá no Antigo Testamento, onde ele diz para os pais o seguinte: papai,
você que quer incutir na mente do seu filho a palavra, a lei, você precisa fazer isso enquanto você estiver sentado em casa ou andando pelo caminho. Você vai precisar fazer isso quando você se levantar, quando você se deitar, quando você sair para trabalhar, quando você estiver de boa com ele. Papai, se você quer instruir o seu filho, inculcar a lei na cabeça dele, você vai precisar fazer isso em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação, porque senão não vai dar certo. Seu filho vai ter que ver coerência na tua vida, ele vai ter que ver coerência nas tuas palavras, ele vai ter que ver a lei através da tua existência, para que ele entenda o que é a lei de Deus. Isso, queridos, é fazer um discípulo. Da mesma maneira que o pai educa aquele menino, ensinando a lei, sentado em casa, conversando com ele, andando pelo caminho e falando com ele, no trabalho, no conforto da casa, em toda e qualquer situação, da mesma maneira que aquele pai ensina o filho, nós incutimos também a Bíblia nas pessoas. Não adianta você querer ser um crente de domingo e não viver discipulado, não ser um discípulo de Jesus. E Jesus, ele entende aquele conceito, porque ele é o Verbo encarnado. E melhor do que qualquer outro pai que possa ter lido Deuteronômio e ter entendido muito bem, Jesus, o Verbo encarnado, ele, que nós podemos também chamá-lo de o nosso Criador, porque por ele tudo foi criado, ele encarna esse conceito e chama para perto de si homens para aprender o que é o reino de Deus, para aprender da maneira correta. Existe uma metodologia por trás de tudo isso. Existe uma forma para dar certo. Porque senão, meu irmão, esse petit gâteau vira brownie. Quando nós lemos aqui, na palavra de Deus, a Bíblia diz, tendo chamado os seus 12 discípulos. E essa palavra chamado, a palavra proskaleomai, olha só, ela indica chamar para junto de si. Chamar para junto de si é dar uma ordem para que venha para junto de si. Isso é chamado, tendo chamado. Você sabe no português qual seria uma boa tradução para essa palavra? Exatamente a palavra junto. Aquela palavra que a tua esposa diz para ti, junto. Você que riu se identificou. É aquela palavra que os donos usam para os cachorrinhos, junto. Que a Kelly Key muito bem interpretou naquela canção dela, Cite Junto, Sentado e Calado. As meninas aqui se lembraram disso, isso faz parte da infância de vocês. Irmão, vamos orar, ora por ela. Tá com saudade das canções? Ora por ela. Essa questão do cachorrinho que fica junto, eu não sei se você já viu um dono falar para o dog dele, junto, e o dog vem. Geralmente, quando ele quer se mostrar para o amigo, o dog não vem. Mas o dono que fala junto, é exatamente essa ideia do chamado de Jesus. Quando Jesus chama os 12, ele fala, ei, junto, eu quero vocês do meu lado, para que vocês aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Eu quero vocês do meu lado, para que vocês convivam comigo. Então, numa cidade chamada Cafarnaum, onde muita coisa aconteceu, Jesus monta o seu QG e convive com aqueles homens.
Jesus vai para a beira da praia e chama Pedro e fala: ei, Pedro, junto. E ele entende. Só que esse chamado de Jesus, meu irmão, não é um chamado na tarrafada. Eu não sei aqui quem já pescou muito aqui na vida. Temos pescadores entre nós, contadores de histórias. Olha, eu me lembro de ter pescado siri. Uma coisa interessante, mas não tem nada a ver com a mensagem. Quando nós vemos, irmãos, Jesus chamando Pedro, não foi uma pescaria na tarrafada, onde você joga a tarrafa num lugar e pega o que der para pegar, e na tarrafada vem de tudo. Eu já ajudei a puxar tarrafa, isso é um fato. Vem tainha, comi uma tainha hoje, top. Vem tainha, vem de tudo, até, às vezes, garrafa PET, infelizmente. Vem de tudo na tarrafa. Mas Jesus não chama os seus discípulos na tarrafada. Ele chama os discípulos pelo nome. Jesus chama os seus discípulos na singularidade de cada um. O talmidim, que era o discípulo, é a palavra para discípulo em hebraico, talmidim. O discípulo judeu, ele andava com o seu rabino. Ele convivia com o seu rabino, ele aprendia aos pés do seu mestre. Só que essa filosofia de ensino é uma filosofia cara, meus irmãos. Professor particular custa muito mais caro que você colocar na escola, não é verdade? Quando nós vemos a proporção de professores por alunos, a metodologia de você formar um rabino era na metodologia do junto. Logo, existem pouquíssimos professores para uma classe seleta de alunos. Somente os alunos que tinham ali uma ascendência sacerdotal, somente os alunos que tinham um bom poderio aquisitivo e uma influência política, somente esses alunos, filhos de pais que podiam proporcionar para eles isso, se tornavam discípulos. Somente esses alunos se tornavam discípulos. Porque um rabino, ele tinha que selecionar os seus alunos. Porque o discipulado, ele não faz sentido quando 100 pessoas estão me seguindo de perto. Por isso que Jesus convida 12 para conviver com ele, para partilhar a vida com ele. E se Pedro estava pescando, Tiago, André, João, se eles estavam pescando, é porque eles não tiveram essa oportunidade de se tornarem mestres da lei. Porque se assim eles tivessem tido essa oportunidade, eles estariam no templo ensinando. Eles estariam com os seus talmidins, eles estariam com os seus discípulos. Eles não tiveram essa oportunidade, por isso estavam exercendo o ofício familiar. Eles estavam exercendo aquilo que a família exercia. Quando nós olhamos para Jesus, chamando eles, Jesus era alguém, sim, meus irmãos, já reconhecido como mestre. Não somente a partir dos seus 30 anos, mas nós já vemos Jesus dando nó na cabeça de muito mestre aos 12 anos de idade. E Jesus, ele é reconhecido como mestre não só pelos seus discípulos. Jesus é reconhecido como mestre, como rabi, até mesmo por aqueles que não o seguiam. Jesus era alguém, sim, de uma inteligência notável, de uma sabedoria notável. Até mesmo hoje, judeus não cristãos reconhecem que Jesus foi um mestre do judaísmo. E esse mestre, esse rabi, ele vai na beira da praia, ele vai na coletoria de impostos e chama jovens adultos, homens, para serem seus talmidins.
Homens que poderiam olhar para si e dizer: o tempo já passou. O tempo se foi. A oportunidade de eu ser um discípulo passou. Eu não pude. Sabe, você que talvez quis fazer uma faculdade e não pôde, que talvez hoje olha para a tua realidade e fala: como eu gostaria de ter feito. Talvez esse era o pensamento deles. Então aparece um notável mestre na beira da praia e fala: vem e me segue. E eles imediatamente, diz o texto, abandonam as redes e seguem aquele que os chama, para se tornarem seus discípulos, seus imitadores. Nós lemos aqui: tendo chamado seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. E essa palavra autoridade, ela também denota ensino. É uma autoridade espiritual, sim, que flui de um ensino. Nem todos os judeus acreditavam em espíritos. Nem todos os judeus que Jesus chama para si criam na ressurreição dos mortos. O judaísmo não era uma religião onde as pessoas criam todas elas da mesma maneira. Era uma religião multifacetada. Quem sabe Pedro, André, Tiago, João criam de um jeito. Mas então você tem alguém que crê de outro jeito, um Judas que crê de outro jeito, cada um cria de uma maneira, mas Jesus chama eles para perto de si, para aprenderem dele os conceitos do reino. E à medida que aqueles homens vão aprendendo os conceitos, eles vão também recebendo autoridade, porque um discípulo, aquele que é chamado para perto, ele é convidado pelo seu mestre, porque o mestre vê nele a capacidade de dar continuidade ao seu ensino. O mestre chama para perto de si, porque o mestre vê nele a capacidade de fazer o que ele faz. Você sabia que Sócrates teve seus discípulos? Sócrates, ele desempenhou lá na antiguidade uma metodologia chamada ali de maiêutica. E os discípulos de Sócrates fazem os ensinos de Sócrates chegar até os nossos dias. Talvez você já ouviu falar desse nome. Mas se todo conhecimento parasse nele e ele não desenvolvesse discípulos, talvez você não teria ouvido falar do nome dele. Eu não sei quem aqui já ouviu falar de Freud. A psicanálise, ela chega até os nossos dias, porque Freud também tinha seus discípulos. Talvez você já ouviu falar de Sócrates, de psicanálise. Talvez você já estudou esses conceitos, porque Freud tinha seus discípulos, e esses discípulos deram sequência ao seu ensino. Por isso a psicanálise chega a nós hoje. O reino só chegou a nós hoje por causa dos discípulos de Jesus, que deram prosseguimento à sua mensagem. Jesus fala àqueles homens: coisas maiores vocês farão. O discípulo, ele é o fio condutor do seu mestre. Se existe um fluxo de energia no mestre, se ele está meio eletrificado, os discípulos são esse fio condutor que fazem a energia ir além. Essa é a metodologia que os ímpios usam. Mas ninguém usou essa metodologia com tanta expertise, com tanta sabedoria quanto o criador da metodologia. Ninguém usou essa metodologia tão bem quanto o autor dela, quanto o autor do ser humano, que chama para perto de si homens e mulheres para serem seus discípulos, seus seguidores, seus imitadores, crendo que eles vão dar prosseguimento àquilo que ele fez.
Eu não sei se você sabia, mas a passagem pelo jeito também citada, o apóstolo Pedro, quando fala para Jesus no meio do mar: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Porque se o meu mestre está andando em cima da água, ele me chamou lá na beira da praia. E se ele me chamou, eu também posso. Se é o meu mestre, e eu sou o discípulo dele, se é o meu mestre, eu também vou andar. Essa era a maneira deles acreditarem. Se é o meu mestre me chamando, eu também posso. E aí, meu irmão, eu queria agora aplicar contigo algumas verdades e realidades. Você não foi pescado na tarrafada, você foi chamado na beira da praia pelo nome. Jesus chega na tua vida no tempo exato, na hora exata, ele não chega nem adiantado e nem atrasado, ele chega no tempo perfeito. E se ele te chama, é porque ele acredita que tu pode ser um fio condutor de quem ele é, da pessoa dele. Por isso que nós não pregamos a nós, mas a ele. Nós não refletimos a nós, mas ele. Somos fio condutor. E você foi chamado para viver o que ele viveu, da maneira que ele viveu. Você consegue entender a profundidade disso? Isso quer dizer, obrigado, Rodrigo, que se Jesus viveu de maneira santa e ele te chama, você pode ser santo. Isso significa que se Jesus, por isso que ele fala, se vocês tivessem fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a estes montes, mova-se para lá. E eles iriam. Aquele que te chamou para perto, te chamou para que você aprendesse conceitos eternos, vivesse esses conceitos, e fosse o fio condutor destes conceitos. Se o reino chega a nós hoje, é porque Jesus fez discípulos lá atrás. É porque esse fio condutor veio através de 2000 anos de história, chegou até você com um poder suficiente para transformar a tua vida. Nós vemos aqui que Jesus, ele dá autoridade sobre espíritos imundos para expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. E nós temos aqui um breve relato do versículo 2 até o versículo 4, de quem eram aqueles quem eram os discípulos chamados. Nós não vemos nenhum notável aqui. Nós não vemos nenhum ser aqui digno de falarmos, uau, que escolha. Nós temos o nome dos 12 apóstolos, são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, André, o seu irmão, Tiago, filho do Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nós temos um relato. Esses são o relato dos 12 apóstolos, e eu não gostaria que você se igualasse a eles, porque sim, existiu uma graça de Deus notável sobre a vida daqueles homens. E nós não temos o direito de continuar escrevendo Bíblia, de continuar inventando doutrina, porque eles não inventaram nada, eles ouviram do próprio Deus. Eles foram inspirados. Hoje nós temos revelação, não inspiração. Hoje nós não inventamos moda, nós pregamos aquilo que nos foi deixado. Mas o mesmo Jesus que chamou eles, também te chamou. E eu queria perguntar a você, você acredita no teu chamado?
Você acredita que foi chamado na beira da praia pelo Senhor? Você se lembra desse dia? Do Senhor indo lá na beira da praia te chamando pelo nome, falando: ei, eu sei que você não é notável e que você acha que o tempo já passou. Não passou não, vem para cá. Diz no versículo 5, a estes 12 enviou Jesus. Aqueles que Jesus chamou, ele também enviou. Nós vemos esse movimento em Romanos, nós vemos esse movimento em Efésios. Deus elege pessoas, o Pai elege pessoas, o Filho chama pessoas, mas as pessoas que são chamadas por Jesus são também enviadas por Ele. Jesus não chama pessoas para que elas não conduzam nada. Jesus faz discípulos para que eles conduzam o reino. Jesus comissiona aqueles que Ele chama. Jesus dá uma missão para aqueles que Ele resgata. Você foi resgatado por Cristo para viver para a glória dEle. E existem propósitos eternos para a tua vida. E isso não é coaching. Isso está escrito em Efésios, em Romanos. Aqueles que Ele chama, Ele também envia. Mas o enviar de Jesus, assim como o teu chamado não foi na tarrafada, Jesus não joga uma tarrafa e você vem ao acaso. Você não está por acaso aqui. Jesus também não nos envia ao acaso. Jesus realiza o seu discipulado com um propósito. Você é um discípulo de Jesus, chamado por Ele em propósito, e também enviado por Ele em propósito. Existe propósito em todas as coisas debaixo do céu. Se você está aqui hoje, há um propósito. Se você faz parte dessa igreja, há um propósito. Deus não une somente pessoas, Deus une propósitos. Nós lemos o versículo 5 e diz que Jesus envia os 12 dando instruções. Jesus envia os 12 dando instruções. Muitas pessoas pregam o evangelho, mas parece que não vem fruto. E eu pergunto, você tem pregado as boas novas debaixo das instruções de Jesus? Seguindo o manual deixado por Jesus? Os seus discípulos, nessa altura do campeonato, recebem uma cartilha, recebem instruções para agir segundo o que o mestre estava falando. Nós devemos agir segundo aquilo que dele nós ouvimos. Diz, no versículo 5, não tomeis rumo aos gentios. Não vão aos gentios. Não entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus é muito claro ao enviar os 12 na sua comissão e diz: olha, vocês não vão pregar aos gentios, vocês não vão pregar aos samaritanos, vão primeiro procurar os perdidos da casa de Israel, porque ele veio para os... Por isso que também nós lemos que o evangelho seria anunciado primeiro em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, depois até os gentios, até os confins da terra. Existe uma ordem, existe um propósito, existe uma maneira, existe um método, mas você só entende o agir de Deus se você está caminhando ao lado dele. Jesus fala: olha, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes,
pregai que está próximo o reino dos céus. Primeira coisa que Jesus pede para os discípulos anunciar: o reino. Qual é o teor da mensagem que nós conduzimos? O reino. Você é um fio condutor do reino de Deus. E certamente Jesus tem um propósito para você em específico. Jesus tem um chamado para você em específico. Você tem que ouvir. E eu creio que para nós, enquanto igreja, Jesus nos fala de maneira clara: anuncie o reino em Pomerode. Depois anuncie o reino, quem sabe, no Vale Europeu e até os confins da terra. Mas Deus nos constitui enquanto igreja local com um objetivo claro. Deus une propósitos nessa igreja com um objetivo claro. Eu creio que existe um avivamento de Deus para essa cidade. Por isso que Deus tem levantado fios que conduzem o reino nesta cidade. Deus tem trazido pessoas de fora para somar talentos, para anunciar o reino nessa cidade. Existe algo de Deus para acontecer aqui. E eu creio, irmãos, que é só o começo. Eu creio, irmãos, que é só o começo de algo grande que Deus está fazendo, mas você tem que entender isso. Você tem que desejar fazer parte disso. Porque se você não vai, você também não vê. Se você não anuncia, você também não enxerga aquilo que é feito através da tua anunciação. É necessário que você creia no chamado. Primeira coisa, creia no chamado. Creia que Ele te chamou. Porque isso é poderoso. Eu creio de todo o coração que Jesus me escolheu. É forte isso, e às vezes parece até motivo de soberba falar isso, mas não é. Porque se não fosse Ele ter me escolhido, eu não teria escolhido Ele. Eu creio que Jesus me resgatou no singular, que Ele me escolheu, que Ele me chamou. E Ele me chama antes de fazer algo. Primeiro Ele me chama para ser algo e estar perto dEle. Primeiro Ele me chama para estar junto, perto dEle. Depois disso, Ele me comissiona. Ele me envia. E Ele me envia com propósito. Ele não me envia à deriva, à toa. Vai, meu filho, pega uma metralhadora e sai atirando o reino para todo lado e vê se acerta alguém. Não é assim que Ele age. Porque assim como Ele agiu comigo na singularidade, Ele age através daquilo que eu falo na singularidade. À medida que nós anunciamos o reino, se você está junto, você sente que está junto, você sente a batida do coração do Mestre, se você percebe o Mestre agora te enviando, à medida que você anuncia o reino, você vê as manifestações do reino. Porque o reino traz consigo as suas manifestações. O reino traz consigo as suas características. Não é que existe poder em mim. Existe poder no reino anunciado por mim. Porque o reino não é meu, é dele. E esse reino, uma vez anunciado e uma vez estabelecido, ele se manifesta. E nós podemos perceber essa manifestação através do versículo 8. Que ele vai fazer tônica aquilo que fica registrado em Atos. Após anunciar o reino, após isso, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Essa é a manifestação do reino. Na grande comissão isso se repete.
Em Atos dos Apóstolos, isso fica evidente. Na história da igreja, isso também é manifesto. Quando o reino de Deus é anunciado por pessoas que estão junto do Mestre. Porque se tu não está junto, olha o mistério, irmão. Se tu não está junto, tu não conduz nada. É só palavra vazia. Eu só conduzo o reino quando eu estou conectado na videira. Porque eu sou um ramo. E bem pequenininho. Eu sou um brotinho. Agora, eu pensar que eu vou conduzir alguma coisa, não estando junto dele, eu vou passar vergonha. Expulsando demônio, vai levar umas pancadas. Para ficar bem ligado. Eu vou orar por você, Deus me manda orar pelo enfermo, e você vai levantar agora e não, vai passar vexame. Vai fazer burrada. Porque nós só conduzimos Jesus se estamos conectados em Jesus. A tua palavra não tem poder. A palavra dele tem poder. Isso é uma coisa que você precisa entender. Você é um discípulo de Jesus, imitador dele, anuncia ele, mas a tua palavra não tem poder, a palavra dele tem. Agora, se você, através da tua fala, anuncia o que vem dele, isso é poderoso. E não tem inferno que resista ao que é anunciado por ele. Não tem demônio que resista ao que é anunciado por ele. Não tem doença que resista ao que é anunciado por ele, se ele falou. Nós vemos aqui milagres, maravilhas, prodígios no versículo 8. Descritos. O fio condutor do reino, os discípulos, eles conduzem as maravilhas do reino, mas as maravilhas físicas, que nós tanto ansiamos para ver, elas existem, e elas ocorrem hoje, por vezes, para nos lembrar de que maravilhas espirituais muito maiores ocorrem. Jesus, quando diz, os teus pecados estão perdoados. Quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Muito fácil sair dizendo isso. Para que vocês creiam. Então pega a tua maca, levanta e anda. Mas isso, o que eu vou fazer agora depois é menor. Entende? Isso é menor. O maior milagre que ocorre numa igreja é um morto espiritual vindo à vida. Esse é o maior milagre que ocorre numa igreja. Alguém pegar, vir aqui como um cadeirante, vir com uma cadeira de roda e sair daqui andando. Isso é motivo de alegria? Sim, é motivo de alegria. Mas nada se compara ao júbilo de você ver alguém sendo curado, liberto. Você vê alguém com os teus olhos nascendo de novo, sendo liberto dos pecados e curado de uma doença eterna, que é o pecado original, que só Cristo poderia fazer aquilo, trazendo ele da morte para a vida. A igreja, quando vê isso, tem que celebrar, tem que pular, tem que regozijar. Nós vemos aqui, queridos, enfermos. Por que Jesus diz isso? Para provar que aquele que cura enfermidades espirituais também cura fisicamente. Então, os milagres físicos, eles acontecem não onde são precisos, porque milagre físico é preciso em qualquer lugar do mundo. Milagre físico acontece onde há necessidade, não física, mas onde há uma necessidade espiritual de que haja um legado de fé. Por exemplo, em povos que nunca ouviram falar do Evangelho, a probabilidade de acontecer um milagre físico lá é muito maior do que aqui. Porque eu ouso dizer para vocês, aquilo que nós já vimos espiritualmente acontecer entre nós, torna milagres físicos desnecessários. Ai, meu Deus, pastor, sim.
Para nós, sim, nós aqui. Para os outros lá de fora, talvez alguém precise ver alguma coisa. Eu não preciso ver mais nada. Se eu ficar com câncer e Deus quiser me curar, curou. Se não quiser curar, está tudo certo. Porque se eu não morro com 30, morro com 40, com 50, isso não importa nada. Isso é pequeno, frente ao que Ele já fez na minha vida. Se Deus não te curar de uma doença física, meu irmão, não fica chateado com isso. Se alegra com a salvação que você recebeu. Mas isso é só se você está perto que você sente. Agora, existem lugares, sim, onde é necessário que milagres físicos ocorram. E aí, se ele soprar e falar, filha, anuncie o milagre, você pode anunciar. E tenha por certo que vai acontecer. Mas se ele não falar, isso não te impede de orar. Isso não te impede de impor as mãos. Isso não te impede de desejar ver a pessoa bem, porque você ama a pessoa. Mas, quando diz purificai leprosos, a lepra tinha um simbolismo para pecado. Jesus nos liberta de todos os pecados. Expelir demônios, existem sim pessoas que precisam de um processo em Deus de libertação, porque abrem legalidades na sua vida. Mas uma vez que o nome de Jesus entra num coração, meu irmão, não tem demônio que fica ali, porque se ficar é fritado. Não tem como. Se o nome de Jesus entra, o problema é quando não entra. E também não é porque não entrou que a gente às vezes quer ver a pessoa endemoniada, não é isso. Mas nós temos que entender que não adianta limpar a casa, é preciso colocar alguém para morar lá dentro. Mais importante do que a gente ver um processo de libertação, é a gente ver um processo não de gente saindo, mas é ver o processo do rei que entra, é ver o processo de governo. Então, continue, ele fala, versículo 9, não vos provereis de ouro e nem prata, nem de cobre, vocês não nem de cobre nos vossos cintos. Olha, quem prega Jesus não precisa se preocupar com sustento. De graça recebesse, de graça dai. E ele vai dizer, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas. Olha, ele diz para os apóstolos ali de maneira singular, essa era a metodologia. Sabe um oficial quando sai em missão? Você sabe, um soldado quando sai em missão, eles receberam a missão deles escrita. Olha, nesse caso vocês não vão levar nada, nem um tênis extra. Vocês não vão precisar. E em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem neles é digno. E aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Isso é muito doido, irmãos. Porque parece que às vezes nós queremos, como fio condutor, como discípulos de Jesus, nós queremos eletrificar alguém que continua morto. Tu já tentou dar um choque em defunto? Pode dar choque direto. Até quem é reanimado, chega uma hora ali que não adianta, não volta. E se tu ficar dando choque em defunto, tu só perde descarga elétrica, tu só perde choque e tempo. Não adianta tu pregar para quem não quer ouvir. Não adianta você entrar numa casa para deixar bênção, numa casa que não deseja bênção. Porque, às vezes, nós perdemos tempo com pessoas que não desejam o reino. E às vezes aquela pessoa que você gostaria tanto, às vezes não é o time dela ainda, e às vezes nunca vai ser. Mas talvez você perde tanto tempo em cima de uma pessoa que você ama, sendo que existem 10 outras pessoas à tua volta que talvez você não conhece,
Mas Deus está te falando, filho, abre o olho, abre o ouvido. Aí não é a tua Israel. Existe uma ordem, existe um critério. Ela não quer, essa pessoa não quer saber de mim, prega para outro. E aí você simplesmente perde tempo, estressa a pessoa, se torna um crente chato e não se torna o crente que deveria ser para os outros que precisam. Discirna, tenha discernimento onde Deus deseja te usar. Na vida de quem Deus deseja atuar através da tua vida. É necessário ter discernimento, porque existe uma ordem. E às vezes você acha, Deus, mas se eu não falar, às vezes não é nem para ti falar, às vezes Deus quer usar outra pessoa na vida dela e não você. E você está perdendo tempo ali, tirando o tempo do outro que ia vir. Para. Por isso, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Às vezes, Jesus deseja usar você na vida de outro e você está perdendo tempo na vida de uma determinada pessoa. E às vezes, Jesus vai mandar outra pessoa para aquela pessoa. Mas, existem casos onde nós anunciamos o reino. Não, presta atenção, não para que haja libertação no indivíduo, mas para que o reino a ele anunciado sirva para ele de condenação no último dia. Nós precisamos dar às pessoas o privilégio de rejeitar a mensagem. Nós precisamos anunciar o reino. Meu Deus, que heresia ele falou agora, está vendo tão bem. É forte isso. É forte. Nós precisamos dar a pessoas o privilégio de rejeitar o reino. É um privilégio. Tem gente que nem esse privilégio tem. Vai para o inferno sem saber como é que foi parar lá. Existem pessoas que não querem. E não está tudo certo não querer. Está tudo errado, mas ela não quer. Só que você tem que entender, se ela não quis, o não querer dela, você anunciou, ela sabe mais, ela viu mais, isso vai servir para a condenação dela no último dia. Existia um propósito no fato de você pregar. Às vezes Deus fala para você, fulano, prega para aquela pessoa, e você vai todo empolgadão, anuncia o reino, e a pessoa fala, cara, obrigado, eu não quero. Deus, o que aconteceu? Não aconteceu nada, está tudo certo, você pregou. Mas como assim? Nós muitas vezes pregamos para pessoas para ver resultado. Quem vive de resultado é vendedor. Quem vive de resultado é vendedor. Nós não vendemos o reino. Por isso que a gente não negocia a mensagem, a gente não negocia o preço. Nós não vendemos o reino, nós conduzimos o reino. A questão, meus irmãos, é que nós anunciamos o reino porque nós amamos a pessoa, mas em primeiro lugar, porque nós amamos a Deus e Ele nos mandou fazer isso. Você não anuncia o reino só movido por resultado, e não é isso que te move. Você anuncia o reino por obediência. Você prega o evangelho por obediência, não por resultado. O resultado vem dele quando ele quer, do jeito que ele quer. E eu queria te perguntar, você tem anunciado o reino? Você tem conduzido o reino? Você está conectado em Jesus? Eu queria te lembrar nessa noite que Ele te chamou pelo nome. Você não veio na tarrafada. Eu queria te lembrar nessa noite que Ele te comissionou. Ele te tornou um discípulo para que você conduzisse o reino a pessoas que serão salvas, pessoas que verão prodígios e sinais através da tua vida, e também pessoas que irão rejeitar o reino, mas Ele te tornou um fio condutor desse reino.
Não é porque você anunciou o reino, eu estou conectado em Jesus, eu anunciei o reino para aquela pessoa, mas ela não quis, faltou poder, faltou oração. Às vezes, meu irmão, não faltou nada, o propósito se cumpriu, foi você que não entendeu. Às vezes só não é o tempo da pessoa, às vezes o tempo dela não vai chegar nunca, mas o propósito se cumpriu, nós somos movidos por propósito. O propósito de estar junto no Mestre, e o propósito de sermos fio condutor do Mestre. Você foi chamado, você foi comissionado, você foi feito um talmidim, você foi feito um discípulo. Jesus chegou na hora certa na tua vida, no tempo exato, para que você participe de algo que Ele está realizando nessa cidade. Na tua casa, onde você está plantado, você não está onde está à toa. Se Jesus quisesse que você estivesse em outro lugar nesse exato momento, Ele teria te transladado para outro lugar. Você está onde está nesse momento, ouvindo essa mensagem, para que você não saia daqui como entrou, mas para que você coloque ali essa extensão na tomada. Gente, pensa numa burrice grande que eu fiz uma vez, que isso me serviu de lição para a vida e agora serve de ilustração para vocês. Quem aqui já viu aquelas tomadas com aquela extensão de transformador? Tu já viu aquilo lá? Que ela entra na tomada e depois ela vai no transformador, que ela tem 2 pininhos macho? Aquilo ali sim é do Satanás. Gente, uma vez eu segurando a extensão na mão, imagina isso, olha a criminalidade, segurando a extensão na mão, fui lá e liguei ela. Cara, pensa na chacoalhada, o chacoalhão foi tão grande que eu fui na parede, ainda bem. E aí eu vi que o coração do negão aqui está bom ainda. Mas é isso, meu irmão, aquilo ali foi um fio condutor de primeira. Estava ligado, e bem ligado, por sinal. Não sei se ia ser menor em 200, sei que foi de 220 o trem ali, não sei se o 110 ia ser mais light, acho que não sei se muda, mas foi um carcaço, baita carcaço, segurando aqui, ó, vai. Tu tem que estar ligado em Jesus para conduzir Ele, mais uma vez ligado, você conduz. E aí eu queria te perguntar, hoje, onde você tem conduzido Jesus? Porque muitas vezes, e é aí que vem a ilustração, parece que a gente só se autoliga na tomada, tá ligado? Tu está conduzindo para ti, mas isso não adianta nada, não é o propósito. Só vai te dar um choque. Tem crente que parece que vem para levar um choque no culto. E às vezes é bom, eu fiquei bem ligado. Mas aprendi que não era aquele ali o objetivo. O transformador fazia mais sentido. Tinha que continuar. Onde você está conduzindo Jesus? Primeiro na tua vida, junto. Depois no outro. Mas onde? Você está junto? E se está junto, aonde é que você está levando Jesus? Para lugar nenhum? Tem alguma coisa errada? Não foi para isso que você foi salvo? Não foi por isso que Ele te alcançou? Você tem que ouvir do Mestre que te chama para estar junto nessa noite. Aonde? Para quem? E às vezes anunciar para as pessoas que a gente mais ama é o mais difícil. Mas às vezes você tem que anunciar justamente no lugar mais difícil primeiro, para ir pegando a manha. Anunciar em casa. Anunciar para o irmão. Anunciar para o cônjuge. Anunciar para os pais, para os filhos, para os teus irmãos de sangue. Anunciar lá longe primeiro para os gentios, facinho, ninguém me conhece. Agora, começar em casa, é difícil. Eles vão ter que ver que alguma coisa aconteceu, senão não vão dar crédito para a tua mensagem. E aí, a partir de casa, você anunciar para outras pessoas.
no trabalho, na rua. Hoje Deus te deu essa ferramenta aqui, ó. Eu não sei quem usa isso aqui para a glória de Deus, mas se tem um negócio que o celular pode ser na tua vida, é um instrumento de evangelismo. Você já paga a conta do telefone mesmo, irmão. Aproveita para postar coisa que vai edificar os outros. Talvez hoje, saindo do culto, você manda uma mensagem para alguém: cara, fui para o culto, lembrei de ti. Às vezes Deus te move nesse momento a orar em espírito por alguém. Fui para o culto, orei pela tua vida, eu sei que tu não está bem. Você tem que conduzir o reino. Queria chamar a equipe de louvor. Gostaria de, nessa noite, de fazer 2 apelos. Primeiramente, eu queria orar por aqueles que não estão ligados na videira. Talvez você não está conectado da onde vem a fonte. E você sente na tua própria vida que não tem energia, não tem... Tu fala, mas é palavra. Falta ligar. Acabou a bateria. Eu queria orar por você. Se você se sente assim, se coloque de pé. Se você sente que foi chamado sim por Jesus, eu sou um discípulo, mas não estou ligado. Eu queria orar por você, se coloque de pé. Tem alguém aqui que se sente dessa maneira? Alguém que não tem autoridade, alguém que falta força. Eu também gostaria de orar por pessoas que se sentem conectados, se sentem ligados em Jesus, mas parece que estão dando choque em si mesmo. E estão vivendo de choque domingo após domingo, mas não estão conduzindo o evangelho para ninguém. E para quem conduzem não faz sentido, parece que estão tentando evangelizar a mesma pessoa, às vezes há 20 anos. E fora essa pessoa não evangelizam mais ninguém. E aí falam para o Senhor: olha só, Deus, eu estou tentando ainda com aquela pessoa. E Deus: pois é, eu já falei para parar. Se você tem sido essa pessoa que não tem conduzido o evangelho, eu também gostaria de orar por você. Se coloque de pé. Se Deus está te incomodando em uma ou outra situação, coloque-se de pé, que eu gostaria de orar por você. E ao se colocar de pé, que você faça um compromisso com o Senhor e diga: Deus, eu quero estar junto de Ti. E eu também quero, Senhor, conduzir o reino. Eu quero sentir o reino fluir através da minha vida.